Galera, seguinte, 10 conselhos que eu gostaria de ouvir se eu estivesse começando a anunciar no Facebook Ads. Se eu fosse uma pessoa que não tivesse anos de experiência com anúncio, que tivesse uma empresa, um produto bom, beleza? Aqui falamos de empresas reais. E cara, tivesse ali trabalhando com os meus primeiros anúncios, nunca tivesse passado pela experiência de escalar um projeto, aumentar o faturamento de um projeto com tráfego pago. Que conselhos eu gostaria de ouvir? Eu separei aqui, tô anotando, eu vou falando. Cara, coloca esse vídeo para você ouvir enquanto você lava uma louça, enquanto você faz alguma coisa, você vai mexer no seu gerenciador ali, vai fazer uma tarefa operacional. Então bora lá, o primeiro é campanha única sempre vence. Cara, eu já testei tanto formato de anúncio, cara, eu já caí... Formato de anúncio não, estrutura de campanha. Eu já caí em tantas novas tendências de tráfego pago que só depois de um tempo eu percebi que era tudo recurso para ser o efeito novidade, para vender curso. Cara, você ter uma campanha simples, bem feita, tá? Você ter ali os seus conjuntos de anúncio, ter seus criativos, cara, é isso que gera vendas por anos, tá? O padrão de mercado é a mesma coisa. Essas novidades que aparecem aí, não tô querendo ser o velho que não aceita novidades. Mas, cara, é tudo pó, sabe? É marketing. É marketing, cara. A gente que trabalha com marketing tem que tomar cuidado para não cair no mesmo marketing para fazer a gente consumir. Então, cara, campanha única sempre vence. Tem uma campanha, foca em escalar essa campanha, né? 2, passe menos tempo no gerenciador. Cara, vocês não têm noção quanto tempo eu passava no gerenciador de anúncios, olhando várias métricas, olhando vários numerozinhos e criando teoria. Esse criativo teve um CTR maior, teve o custo por carrinho mais barato que esse, mas teve um CPM 20% mais barato. Então, esse anúncio tem que continuar, esse aqui tem que pausar e esse aqui daqui a 24 horas vai ter um resultado melhor. Sendo que era só eu analisar o custo por compra. Estava bom, mantém. Estava ruim, pausa. No final do dia é isso, rapaziada. Sim, você estuda pra caramba todas as métricas pra no final das contas ser isso. Então, passar menos tempo no gerenciador, porque não existe estratégia de Facebook Ads. Vocês sabiam disso? Lancei essa nova frase. Existe estratégia de marketing, porque Facebook Ads é uma ferramenta, pessoal. Não existe estratégia de Canva. Quem aí já viu um vídeo de estratégia de fazer montagem no Canva? Não existe. É uma ferramenta que se opera. A mesma coisa com o Facebook Ads. Eu passaria menos tempo no gerenciador e mais tempo fazendo anúncio, pensando em copy, melhorando oferta, estudando o mercado, estudando os concorrentes, olhando como é que tá o Instagram, porque é isso que faz diferença, tá? Cara, Facebook Ads é assim, se tá difícil é porque você tá fazendo as coisas fora do gerenciador mal feitas. 3, estude criativos da gringa. Cara, isso foi uma virada de chave na minha profissão, na minha carreira, como gestor de tráfego, como empresário, né? Enfim, atuando nos projetos de clientes e também nos meus projetos, que é pegar referência gringa. Porque principalmente eu que trabalho com projetos de e-commerce, né? Quando é cliente, eu não tenho um e-commerce próprio, de produtos físicos, né? Cara, o mercado de lá de fora é muito mais desenvolvido que aqui no Brasil. Eu diria que talvez o mercado de infoproduto é mais desenvolvido aqui no Brasil, no sentido dos expats que produzem conteúdo e tal. E ainda assim com algumas ressalvas. Mas, cara, produto físico na gringa é muito melhor. Eles que têm os maiores formatos de anúncio. É só você ver, cara, quantas plataformas de Facebook Ads existem. Quantas plataformas de criativos existem. Quantas soluções maravilhosas, tipo o Motion App. Cara, que é um aplicativo absurdo de estilos de anúncio que ninguém conhece aqui no Brasil, né? Estude criativos na gringa, faça uma lista de concorrentes seus da gringa, porque se você trouxer pro Brasil, cara, você vai ser o gênio, entendeu? Porque aqui realmente demora, né, para chegar as coisas. 4, analise os criativos que deram certo. Cara, um anúncio que deu lucro para você, valoriza ele, cara. Olha, assiste ele, assiste prestando atenção. Olha pro visual, manda pro amigo e pergunta, olha pra página que você tá rodando o tráfego, analisa o que deu certo, porque tem padrão ali que você deve repetir nos outros criativos. Não tô falando pra fazer o mesmo anúncio, porque não vai dar resultado. Mas, cara, pô, às vezes foi uma sequência de cenas, às vezes foi um roteiro, foi um argumento que você falou, foi um produto, foi um visual. Cara, você precisa entender muito o que funciona pra você, porque, cara, você pagou por essa informação, então ela é muito valiosa. 5, foca em lucro, foda-se o ROAS. Cara,
Isso é importante, cara. Por muito tempo, isso é uma tendência de mercado, tá? Porque as pessoas tendem a ensinar assim, a você se achar o garotão por você ter ROAS alto. Né? Você tem o ROAS alto no seu gerenciador, você é o garotão. Sendo que não importa, cara. Hoje em dia eu vejo alguém ostentando ROAS de 10 vezes, eu falo, ah, que pena. Você poderia ganhar muito mais dinheiro se você investisse mais, né? Então, cara, não importa ROAS, o que importa é lucro. Você tem que maximizar seu lucro. E é isso, tá? Se você tá com retorno de investimento alto no seu gerenciador, significa que você gasta pouco em anúncio, cara. Se você tivesse um retorno de investimento ok, você teria um lucro gigante. Você prefere ter 10% de 1 milhão ou 99% de R$ 1.000, sabe? É mais ou menos essa lógica. Claro que tem detalhes no meio do caminho, mas enfim. 6. Volume é melhor que qualidade nos anúncios. Isso é na vida também, porque qualidade é relativo e quantidade te ajuda a ter mais qualidade. Então, cara, teste mais anúncios, teste mais criativos, sem medo de ser um anúncio feio. Porque o anúncio que você acha feio e simples demais, às vezes é um anúncio que vai te gerar um resultado absurdo. Não é para todo mundo que serve esse conselho, são para as pessoas mais conscientes, mais assim, um alto grau de consciência, não sei, tem um termo para isso. É a pessoa que pensa demais nas possibilidades, sabe? Que é menos impulsiva. E volume é melhor que qualidade. Então, cara, faça criativos mais feios, que é melhor do que você fazer poucos anúncios bons. Porque esses poucos anúncios bons nem são tão bons, são bons para você, não é bom para o público. Já gravei vídeo provando uns anúncios feinhos aí, gerando resultado melhor que anúncio roteirizado. 7. Não crie várias campanhas. Não teste anúncios do nada. Cara, sabe aquela vontadezinha de testar um botãozinho no gerenciador, você cria uma campanha, você pode fazer isso, né? Mas fazer isso achando que seu resultado vai mudar é perda de tempo. E testar anúncio do nada, sabe? Ah, vou inventar do nada um roteiro de anúncio. Não, cara. Vai estudar o mercado, vai fazer certinho. Ah, vou testar agora a nova moda do momento, já foi, né? Ah, Bidcap, vou testar Bidcap para ver se muda. Cara, se são os mesmos anúncios, a mesma oferta, você vai ter o mesmo resultado, cara. Então, claro, pode testar, o dinheiro é seu, né? Mas cuidado para não ficar testando essas coisas do nada achando que vai mudar alguma coisa. Porque você está perdendo tempo, você está perdendo dinheiro, sabe? É fácil, né? Cara, eu entendo vocês, eu entendo essa ânsia por apertar um botão e achar que vai gerar um resultado diferente, né? Mas a gente tem que ser inteligente, cara. É isso. Claro que você não tem nada a perder, mas, cara, isso quando é repetido por muito tempo, te gera uma carga cognitiva que você não precisa. Você fica, cara, pensando muito nas possibilidades de testar diferentes botões, diferentes estratégias, estruturas de anúncio. E você não foca no básico, que é criativo, é copy. E quando os resultados estão ruins, eu sei que é chato, eu sei que dá vontade de fazer isso, mas não é útil. Já tô adiantando. 8. Não invente criativos, né? Entra um pouco do 7, cara, não... Ah, esse anúncio eu vou fazer, vou tirar da minha cabeça o anúncio. Não faça isso, tá? É melhor você copiar do amiguinho e colocar o teu produto do que você inventar criativo do zero. Não faz sentido. 9. Oferta manda, cara. Agora falando do Gustavo, gestor de tráfego mesmo, lá no começo. Cara, cara, eu já tirei leite de pedra nessa vida, tá? Como gestor de tráfego. Falando no começo, o cara que mexia nos anúncios e tal, apertava os botões. Cara, eu ralava para gerar uns resultados absurdos para as lojas que tinham uns produtos ruins, tinha um site ruim, tinha uns criativos ruins. Oferta manda, cara. Oferta é como você embala. Se o preço é bom. Se tem uma diferença entre a sua loja e do seu concorrente. Se você é só mais um, não adianta. Você vai anunciar, você não vai ter resultado. Seus resultados vão andar de lado. Você vai atingir, você vai travar em certo nível de faturamento. E é aí que você tem que mexer no teu diferencial. Fechado? E 10, documente seu processo. Cara, eu gostaria de ter vídeos aqui no YouTube ensinando o que eu sei sobre anúncios. Tem uns vídeos antigos meus, vocês podem ver no canal. Eu, molecão, sem barba, né? Ensinando ali sobre Facebook Ads. Eu era gestor na época, assim, só gestor e tal. Subido. E eu gostaria de documentar esse processo até chegar aqui para poder ensinar com total confiança para vocês anúncios. Então, até vocês aí, cara, documentem o processo de vocês, isso facilita o entendimento. E isso, cara, permite vocês terem uma nova fonte de renda, pô.
vocês podem ensinar Facebook Ads, vocês podem ensinar empreendedorismo aí para as outras pessoas. Pô, você tem uma loja virtual, cara, documenta seu processo para você aprender, para você deixar registrado, é muito legal isso. E anunciando e tal. Porque imagina, cara, daqui a uns anos você pode vender mentorias, cursos, fechar sociedades. Cara, eu fecho sociedade com esse canal. Eu sou nichado, mas, cara, não duvida do meu potencial, não. Cara, mas brincadeiras à parte, cara, documento e processo é muito bom. No futuro, você pode, quando você tiver uma empresa gigante, cara, você vai ter tudo documentadinho. E até você sendo pequeno, né, você não tendo muito resultado, não tendo muito faturamento, cara, pode servir. Oportunidades vão chegar a você por você documentar seu processo empreendendo, seu processo aprendendo tráfego pago, seu processo gerando vendas para tua loja, gerando vendas para o teu infoproduto. Porque, cara, vender infoproduto é tipo você ensinar alguém que está um passo atrás de você, né? E, cara, quando você é iniciante é mais fácil você ensinar quem está um passo de você do que quando você é avançado, porque quando você é avançado você tem várias considerações, você tem várias ideias na cabeça. Quando você está no começo, você só sabe pouco, então você ensina um pouco, o mais básico possível, que é o mais acessível. Então é isso, esses conselhos eu me daria. Pessoal, comentem o que vocês acharam desse estilo de vídeo, que eu não faço slide, tá? Eu só saio trocando ideia com vocês. Até mais e tchau.